nós falamos sobre a diferença entre graça e misericórdia, não é? Graça e misericórdia. Em uma das pregações nós mencionamos isso. O que é graça e o que é misericórdia, não é? Eu participava uma vez de um seminário com o pastor Russell Shedd, e ele disse que depois de um tempo, quando os filhos vão crescendo, casando, eles acabam se transformando em guardiões de netos, né? Não é o meu caso ainda, mas foi o caso dele. E diz ele que teve uma grande oportunidade de explicar para o neto dele o que é graça. Porque o neto que estava sob os seus cuidados já sabia que se ele fosse reprovado nos estudos, em algumas matérias que estava fazendo, ele perderia alguns privilégios, não é? E disse: olha, se você não quer perder os seus privilégios, você estuda para adquirir os benefícios que advirão do êxito dos seus estudos. E um dia o neto chegou todo cabisbaixo em casa, e ele logo desconfiou que o neto não havia sido bem sucedido nos estudos. Sentou, conversou com ele, falou: o que você merece? Ele disse: eu mereço ser punido, né? Porque... E ele ficou num canto, amuado, triste, se condoendo daquela situação. Ele pegou o neto, garotinho, e disse: vamos dar um passeio com o vovô. E foi passear com o neto. Chegaram em frente a uma sorveteria, e ele olhou que aquele garoto estava babando de vontade de tomar um sorvete. Ele chegou e entrou, escolheu o sorvete da preferência do garoto e deu para ele. E o garoto falou para ele assim: mas eu não estou proibido, porque eu não fui bem sucedido no estudo. Ele disse: meu neto, eu hoje estou aproveitando a oportunidade para falar um pouquinho com você o que é graça e o que é misericórdia. Você não merece. Você não merece esse sorvete. Você merece uma punição. Você não vai ter a punição, isso é misericórdia, porque você merece. E você vai ter um sorvete, o sorvete que você gosta. Isso é graça. Você não merece, mas estou aqui. É por isso que quando você olha para a Bíblia, ele fala assim: pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Você entende o que é que Deus está dizendo para mim e para você? Você não merece nada que você possa fazer atrai a simpatia de Deus em seu favor. Mas Deus é gracioso, te dá em Jesus. Não só não te dá a punição que você merece, mas dá algo extraordinariamente grande, inominável, que é a salvação. Eu tenho certeza que você tem muitos motivos para agradecer a Deus, muitos motivos. Mas eu acredito que o motivo que está acima de todos é o motivo da salvação que nos alcançou em Jesus. Vamos ficar de pé e vamos agradecer ao Senhor. Mas antes de você agradecer a salvação que te alcançou em Jesus, eu queria que você pensasse durante essa semana: quantas bênçãos você se alcançou? Pensa aí em algumas. Como Deus foi generoso para com você. Como Deus foi gracioso para com você. Deixa seu coração dizer pelo menos isso para Deus: obrigado. Eu não preciso ouvir você dizer, nem quem está ao seu lado, mas deixa Deus ouvir, na sinceridade do seu coração, você dizer: Deus,
obrigado. Esse é o meu desejo, te honrar, Senhor, com meu coração te adorar. Tudo que há em mim, Senhor, quer te louvar. Tudo que eu adoro está em ti. Te dou meu coração, te dou minha alma. Eu vivo só pra ti, sempre que eu respirar, sempre que eu acordar. Teu querer se cumpre em mim. Te dou meu coração, te dou minha alma. Eu vivo só pra ti, sempre que eu respirar, sempre que eu acordar. Teu querer se cumpre em mim. Queremos te adorar, Senhor. Esse é o meu desejo, te honrar, Senhor, com meu coração te adorar. Tudo que há em mim, Senhor, quer te louvar. Tudo que eu adoro está em ti. Te dou meu coração, te dou minha alma. Eu vivo só pra ti, sempre que eu respirar, sempre que eu acordar. Teu querer se cumpre em mim. Te dou meu coração, te dou minha alma. Eu vivo só pra ti, sempre que eu respirar, sempre que eu acordar. Teu querer se só igreja. Te dou meu coração, te dou minha alma. Eu vivo só pra ti, sempre que eu respirar, sempre que eu acordar. Teu querer se cumpre em mim.
poderoso, Jesus. Soberano, Senhor. Tu és santo, Senhor. Ao que está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor, seja a honra, seja a glória, seja o domínio pelos séculos dos séculos, seja a honra, seja a glória, seja o domínio pelos séculos dos séculos. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Poderoso Deus, tu és poderoso, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Ao que está sentado no trono, seja o Cordeiro, seja o louvor, seja a honra, seja a glória, seja a glória, seja o domínio pelos séculos dos séculos, seja a honra, seja a glória, seja o domínio pelos séculos dos séculos. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Minha alma anseia por ti. Será que você pode colocar todos os seus problemas e ansiedades na mão desse Deus que é poderoso e soberano?
para Ele. Poderoso Deus, Tu és poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por Ti. Poderoso Deus.
orasse em favor de algumas pessoas que nós temos apresentado diante dos irmãos. É sempre muito bom a gente ficar, quando os pais sabem, né, olha, está chegando um bebê, né? Mas às vezes toma um impacto quando recebe a notícia diferente daquilo que se imagina. Essa semana uma pessoa muito querida minha me ligou e disse: olha, pastor, nós ficamos muito felizes de saber que a esposa estava grávida. E agora nós estamos recuperando da notícia de que a criança está com síndrome de Down. Então, nós tivemos ministrando uma palavra para essa família e ainda vamos essa semana continuar ministrando para eles. E me lembrei de uma família que nós oramos aqui alguns anos atrás, quando eles disseram, receberam essa notícia também. E pela graça de Deus, depois que nasceu a criança, não estava com síndrome de Down. Entendeu? Receberam a notícia, eles viveram com essa notícia, e chegou no final, foi contemplado com essa bênção. Mas o que eu disse para eles foi o seguinte: nosso Deus é capaz de reverter essa situação. Contudo, se aprouver a Ele, der essa criança para vocês dessa maneira, com síndrome de Down, Ele vai se encarregar de dar graças a vocês para poder trabalhar com isso, não é? Com essa situação. Uma outra família a filha do pastor Noé. Já falei para os irmãos, a filha dele está grávida e a criança que está sendo gerada no ventre dela nasceu com o coração para fora do corpo. E agora está voltando ao seu estado normal, contudo os médicos estão aí numa indecisão terrível, não sabe se tira a criança ou não. Uns médicos dizem que a mãe corre risco de vida e outros médicos dizem que a criança que corre risco de vida. Então até agora não sabe o que fazer, se tira, se deixa. Se deixa, fica com aquela situação, a mãe pode correr risco de vida. Então vamos estar orando por essa, chama Josiane, temos pedido à igreja que esteja orando em favor agora dessa outra família também, não é? Se houver alguém entre nós que está enfermo ou tem alguma decisão importante para tomar durante essa semana, ou uma razão que te leva ou queira receber a oração específica da igreja em seu favor, venha aqui à frente, nós vamos estar orando. Possivelmente há pessoas que nos acompanham via internet de algum lugar que talvez esteja dizendo: olha, eu preciso de receber essa oração, eu estou precisando desse toque curador de Deus na minha vida, ou resolver um problema que eu não tenho como resolver, e eu estou crendo aí e pedindo que os irmãos orem por mim, não é? Quem sabe há alguém que nos vê via internet que está dizendo: eu me incluo entre essas pessoas que está recebendo oração. Vamos orar, queridos. Deus bendito, Pai amado, nós te bendizemos pelo privilégio de pertencermos ao Senhor, de termos sido alcançados pela graça salvadora do Teu Filho Jesus Cristo, através de quem nos tornamos Teus filhos, através de quem temos livre acesso à Tua presença. Louvado seja o Teu nome, Pai, porque nós podemos apresentar diante de Ti as nossas necessidades, ó Deus, as nossas petições, como o Senhor mesmo nos orienta em Tua palavra. Mais uma vez nós queremos apresentar a vida da Josiane, Senhor, e desse bebê, pedir Tua intervenção na vida dessa jovem mãe, ó Deus, e dessa criança. Também, ó Deus, sobre este casal que recebeu a notícia de que o filhinho está com síndrome de Down. Ó Deus, nós sabemos que o Senhor pode reverter a situação, mas sabemos também, ó Deus, que o Senhor pode conceder graça maior ainda para eles poderem trabalhar, administrar e conviver com essa situação. Ó Deus, há pessoas, quem sabe, em nosso meio que estão enfermas, ou pessoas em nosso meio que dependem, ó Deus, de uma orientação do Senhor para alguma decisão importante que precisam tomar, ou um problema que precisam resolver. Nós os apresentamos diante de Ti, Senhor. Também aqueles que nos acompanham via internet, de algum lugar do mundo, ó Deus, que a Tua graça possa alcançar a todos aqueles que nesse instante, por fé, suplicam Tua intervenção. Ó Deus, nós pedimos a manifestação do Teu poder na vida dessas pessoas, trazendo cura, trazendo libertação, trazendo, ó Deus, solução de problemas, trazendo direção, em nome de Jesus, e para a glória do nome que está acima de todo nome, em nome de quem nós oramos. Amém e amém. Glória a Deus. Irmãos, podem sentar. Só lembrar os irmãos aqui rapidinho
do nosso encontro de homens, está no nosso boletim, no segundo sábado de outubro, no dia 12, se não estou equivocado, está aí no boletim, no dia 12 de outubro, o nosso encontro de homens, não é? Talvez será o último encontro desse ano. E também, possivelmente, o último, não sei se será o último encontro das mulheres, no dia 19, no sábado seguinte, não é? E o tema é o bom perfume. Então já vão preparando aí, cada um comprando um perfume bem cheiroso para colocar, porque no dia desse encontro das mulheres, certamente vão vir perfumadas, né? Vão vir todas perfumadas. A mulher é assim, ela quer aproveitar a ocasião para poder ficar mais bonita ainda e mais cheirosa. Então, já estão com a oportunidade aí, já tem a chance de fazer isso. Então, no terceiro sábado de outubro, dia 19 de outubro. Então, os irmãos, por favor, vão anotando essa data, vão orando, vão convidando. Nós queremos ver aqui um grupo grande de homens aqui nesse dia. E também no dia 19, das mulheres. Nós queremos dizer para aqueles irmãos que querem receber um culto na sua casa, procure a Jandira. Nós já vamos, talvez, agendar, sem ser nessa sexta-feira que vem, na outra sexta-feira, vou colocar no boletim semana que vem, o culto na casa do Leandro e da Letícia, não é? Vai ser no dia 4, parece, né? Dia 4, na sexta-feira. Exato. Então, já os irmãos quiserem agendar um culto na sua casa, sempre nós estamos realizando o culto nas sextas-feiras. Procure a Jandira, dê o seu nome, dê o endereço para a gente poder colocar no boletim e divulgar também, tá bom? Queremos dar as boas-vindas aos nossos visitantes, não é? Sentimos sempre falta daqueles que não vêm, com alguns irmãos que devem estar ainda prolongando as suas férias aí, mas, por outro lado, nós temos a alegria de poder receber a Tandra, a Joaquim Medeiros e o pastor Davi Bezerra. São pessoas queridas que nós temos a alegria de poder receber em nosso meio. Bem-vindos, por favor, a Tandra e o Joaquim, fiquem de pé, esse casal simpático aí. É a primeira vez que nos visita, não é isso? Primeira vez, não é? Bem-vindos, Deus abençoe. É um prazer tê-los aqui. E também, pastor Davi, né? É a primeira vez também, né, pastor, que está conosco aqui, né? Primeira vez. São todos bem-vindos em nome de Jesus. A Filó, verdade, né, Filó? A Filó, nossa visita, já teve outras vezes, especialmente quando eu não estava aqui, né? Mas hoje está aqui. Bom vê-la, prazer tê-la aqui em nosso meio. Também revi a Marinon, depois de não sei quantos meses aí longe, né? Bom vê-la, Marilô, mas é sempre bom revê-la, tá bom? Queridos, deixa eu ler um texto da palavra aqui para a gente refletir um pouco nesse ato que nós teremos agora. Um texto já bastante conhecido dos irmãos. Capítulo 5 de Atos. Eu vou ler, os irmãos acompanham. Diz assim: certo homem chamado Ananias, com sua mulher Safira, vendeu uma propriedade, mas em acordo com sua mulher, reteve parte do preço e, levando o restante, depositou aos pés dos apóstolos. Então disse Pedro: Ananias, por que encheu Satanás teu coração para que mentisses ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo? Conservando, porventura não seria teu? E vendido, não estaria em teu poder? Como, pois, assentaste no coração este desígnio? Não mentiste aos homens, mas a Deus. A história se repete em relação à mulher. Para os irmãos terem um entendimento desse texto, você precisa entender o capítulo 4. O contexto do capítulo 4 é o seguinte: alguns irmãos, entre eles José, eles resolvem, naquela situação que a igreja estava vivendo de perseguição, eles resolvem dar além dos seus dízimos, eles resolvem dar como oferta aquilo que Deus colocou no coração deles. E alguns vendiam suas propriedades e traziam e colocavam aos pés dos apóstolos para ser distribuído ou compartilhado com os que tinham necessidade. Então, para que a igreja pudesse ajudar a suprir a necessidade daqueles que tinham falta. Mas aí, esse homem chamado Ananias, ele também querendo ter primazia, ele também vendo que aqueles que doavam, de alguma forma, as pessoas diziam: poxa vida, fulano tem um coração generoso, né? Olha só a atitude daquele irmão.
ele resolve também que queria fazer isso. Ele queria ter esse reconhecimento das pessoas. Só que quando ele vende a propriedade, ele faz alguns de nós, como alguns de nós às vezes fazemos. Quando a gente chega, ou está no começo da carreira, que recebe às vezes um salário bem apertadinho, a gente faz o quê? Traz o dízimo e diz: ô Senhor, tu sabes da minha necessidade, mas traz com fidelidade. Deus começa a abençoar, Deus começa a prosperar, o dízimo começa a aumentar, a oferta começa a aumentar, a gente fala assim: mas Senhor, com esse dízimo aqui dá para pagar a prestação de um carro. Senhor, com esse dízimo aqui dá para pagar o mortgage. Senhor, é muito, eu vou dar só uma parte. Então assim aconteceu com Ananias. Ele vende, mas e ele vende e põe no seu coração o seguinte desejo: eu vou entregar tudo para o Senhor. Só que quando ele pega o dinheiro na mão, ele diz: mas isso é muito. Eu vou fazer o seguinte: vou tirar uma parte para mim, ninguém vai ficar sabendo, e vou dar outra, e todo mundo vai dizer: poxa vida, que cara de coração generoso. Só que acontece que aquele que vê todas as coisas olhou para ele e disse: você não foi leal, você não foi sincero, a sua motivação não foi pura. E diz que ele e a esposa dele morreram ali. Que situação, né, irmãos? Por que eu estou lendo esse texto? Queridos, uma coisa eu tenho orientado aqui para os irmãos. Aliás, duas coisas. Primeiro, nós temos pedido tanta coisa a Deus, e eu tenho orientado os irmãos a pedir mais uma. Além das muitas coisas que nós pedimos, eu tenho orientado os irmãos a pedir mais uma. Os irmãos se lembram o que é? Coração agradecido. Hein? Coração agradecido. Um coração agradecido. Irmãos, no dia que você incluir na sua lista de pedidos, coloque lá embaixo: Deus, me dá um coração agradecido. Essa é uma das coisas, né, que eu tenho ensinado aqui para os irmãos. Pode fazer quantos pedidos você quiser para Deus, mas lá na relação entre os seus pedidos, diga: Deus, me dá um coração agradecido. Né? Porque quando você tem um coração agradecido, querido, é diferente. Né? E a outra coisa é: Deus, dá um coração generoso. Um coração generoso, um coração desprovido. E a terceira coisa é a motivação correta para fazer as coisas. Amém? Então, com essa disposição, vamos ficar de pé e vamos trazer no altar nossos dízimos e ofertas, cultuando ao Senhor. Sim, Deus é fiel para cumprir toda palavra dita a mim. Deus é fiel. Sim, Deus é fiel para cumprir toda promessa feita a mim. Deus é fiel, Deus é fiel. Eu não morrerei enquanto o Senhor não cumprir em mim todos os sonhos que Ele mesmo sonhou pra mim. Eu quero viver em santidade e adoração, pois é só dele, somente nele o meu coração. Sim, Deus é fiel para cumprir toda palavra dita a mim. Deus é fiel, sim, Deus é fiel para cumprir toda promessa feita a mim. Deus é fiel, Deus é fiel. Eu não morrerei enquanto o Senhor não cumprir em mim todos os sonhos que Ele mesmo sonhou pra mim. Eu quero viver em santidade e adoração, pois é só dele, somente nele o meu coração. Eu não morrerei enquanto o Senhor não cumprir em mim Todos os sonhos que Ele mesmo sonhou para mim. Eu quero viver em santidade
adoração, pois é só dele, somente dele o meu coração, pois é só dele, somente dele o meu coração. Amém. As crianças, vamos chamar as crianças aqui à frente. Estamos desfalcados das nossas crianças hoje, né? Queria convidar o Paulo que viesse aqui à frente. Cadê o Paulo? Esteja orando e agradecendo a Deus pelos dízimos e ofertas, também pelas nossas crianças, pelo tempo que a gente vai ter nesse instante. Nosso Deus e Pai, nós te louvamos, ó Deus, porque o Senhor é fiel para conosco. Te louvamos, ó Deus, por esta oportunidade que o Senhor concede a cada um de nós, de podermos, ó Deus, no final desse dia, no começo da semana, podermos nos reunir aqui com os nossos irmãos para louvar e bendizer o Teu nome. Senhor, nós queremos te agradecer, ó Deus, pela oportunidade que o Senhor concede a cada um de nós, podermos contribuir com a Tua obra, Senhor. Esteja, ó Deus, recompensando cada um, segundo a Tua vontade e a necessidade de cada irmão aqui presente. E com aqueles que estão enfermos, ó Deus, o Senhor esteja dando o alento necessário a cada um. Dá-nos, ó Deus, que os nossos ouvidos, nosso coração seja agora receptivo à Tua palavra, para ouvirmos, ó Deus, e colocar em prática em nosso viver diário. Ser com aquele que irá nos trazer a Tua palavra, que ele seja, ó Deus, orientado debaixo do Teu cuidado, que o Teu Espírito Santo possa ungí-lo para transmitir a Tua palavra aos nossos corações sedentos. E ao sairmos daqui, ó Deus, não venhamos sair como entramos, mas sim revigorados pelo Teu amor, pelo Teu cuidado, pela Tua palavra que é viva e eficaz em nosso coração. Nós pedimos perdão pelos nossos pecados, mas desde já nós pedimos também que o Senhor seja com essas crianças, com a Márcia, que irá ministrar ao coração delas, para que, Senhor, elas possam ter o ensino do Senhor para o seu viver diário, o seu crescimento espiritual. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Meu Jesus, Salvador, outro igual não há.
Amém. Glória a Deus. Irmãos, podem assentar. Quero convidá-los a abrirem suas Bíblias, iPads, iPhones, seja lá o que for aí. Lá em Águas Formosas tem o iPin, né? Lá em Tumiritinga já tem o iPin. Águas Formosas é mais sofisticado, né? Abra comigo, por favor, a sua Bíblia no livro do profeta Isaías, no capítulo 64. Fique atento que hoje a gente vai fazer dar alguns passeios na palavra aí. Eu gostaria que você ficasse atento para acompanhar ou na palavra ou aqui mesmo no Isaías 64. Senhor, tem misericórdia de nós, começando por mim, e fala ao nosso coração, Deus, que não haja resistência, barreira ou impedimento à ação do Teu Espírito, de maneira que possamos ouvir de forma clara a Tua palavra, falando ao coração da nossa alma. Em nome de Jesus. Amém. Isaías 64, vou ler até o verso 4, 1 a 4. Ó, se fendesses os céus e descesses, se os montes tremessem na tua presença, como quando o fogo inflama os gravetos, como quando faz ferver as águas, para fazeres notório o teu nome aos teus adversários, de sorte que as nações tremessem da tua presença. Quando fizeste coisas terríveis que não esperávamos, desceste e os montes tremeram à tua presença. Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com o ouvido se percebeu, nem com os olhos se viu, Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Vou repetir o verso 4. Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu Deus além de ti, que trabalha para aqueles que nele espera. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Queridos, se eu fosse perguntar nesta noite, ou se nós saíssemos a perguntar em algum lugar, fala sobre uma das virtudes, das características ou dos atributos de Deus, eu estou absolutamente certo e convencido que entre as muitas respostas, nós ouviríamos pelo menos estas. Deus é um Deus santo, ou um Deus justo, é um Deus misericordioso, é um Deus gracioso, é um Deus poderoso, é um Deus amoroso, e por aí afora iríamos falar tantas outras virtudes de Deus, não é verdade? E de fato Deus é tudo isso, mas possivelmente nós não iríamos ouvir, ou se ouvíssemos seria um ou outro dizer, Deus é um Deus trabalhador, porque parece que quando nós usamos esse termo, essa terminologia, Deus é um Deus trabalhador, parece que isso não combina muito com Deus. Mas a verdade é que Deus é um Deus que trabalha. A Bíblia fala que na criação, lá no começo, no livro de Gênesis, Deus em 6 dias criou todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, as minúsculas e as maiúsculas coisas criadas, tanto no céu quanto na terra. Em 6 dias ele os fez. E no 7º dia, ele descansou, para mostrar, quem sabe, para alguns que não estão aqui, que tem que se descansar também, que a vida não é feita só de trabalho, mas tem que descansar. Mas, por outro lado, é bom também que outros saibam, não são 6 dias de descanso e um de trabalho, são 6 dias de trabalho e um de descanso, né? Então, Deus é um Deus trabalhador. Ao ser censurado pelos fariseus da sua época, Jesus
contra-argumentou com eles da seguinte forma: o meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Meu pai trabalha até agora e eu trabalho também, mostrando que Deus é um Deus trabalhador, Deus é um Deus que trabalha, não é? Talvez não soa muito bem a gente ouvir isso, mas é uma realidade. Em sua última oração, antes de encerrar o seu livro, o profeta Isaías declara a esperança que ele tinha de ver Deus descendo dos céus e interferindo na vida e na história do seu povo, como já tinha feito antes, em outras ocasiões, fazendo coisas terríveis que eles não esperavam, trazendo bênçãos grandiosas em suas mãos, livrando e salvando o seu povo das mãos dos seus inimigos. Porque o profeta tinha essa esperança de ver Deus agir dessa forma. Ele mesmo responde no verso 4, porque desde a antiguidade, não é da agora, é desde a antiguidade, não se ouviu, nem com os ouvidos se apercebeu, ou se percebeu, nem com os olhos se viu, Deus além de ti, que trabalha para aqueles que nele espera. Glória a Deus. Nesse texto, querido, ele destaca essa singularidade de Deus, que trabalha em favor dos que nele esperam. E é sobre isso que eu quero lhes falar nesta noite. O Deus que trabalha é o Deus a quem você serve. Deus que trabalha, em primeiro lugar, que trabalha quando você não vê. Ele trabalha quando você não vê. Muitas das bênçãos que você recebe durante o dia são frutos do trabalho de Deus durante a noite em seu favor. Quando você está dormindo e não pode vê-lo agindo para te ajudar, como diz o salmista no Salmo 127, no verso 3, aos seus amados ele dá enquanto dormem. Porque enquanto você está dormindo, Deus está trabalhando em seu favor, querido. Todos nós ficamos maravilhados com a cena da abertura do Mar Vermelho, quando Moisés estende a sua mão ou seu cajado e o mar se abre em duas partes, formando no meio um corredor para o povo de Israel passar. Mais de 600 mil homens, um total de quase 2 milhões de pessoas, de judeus passando naquele corredor que foi feito quando o mar se abre. Todos nós achamos fantástico e impressionante essa cena, não é? Talvez o que muitos de nós não nos demos conta ainda é daquilo que a Bíblia fala, que quando o mar se abre, lá nas primeiras horas da manhã, a Bíblia fala que Deus estava trabalhando na noite que antecedeu a abertura do mar. Nós às vezes ficamos impressionados com o povo passando pelo Mar Vermelho, não é, a pés enxutos, mas fala, querido, que durante a noite Deus estava soprando o vento, trazendo um vento oriental, para que ele pudesse soprar sobre o mar, e o mar se abrir. Você pode ver isso em Êxodo capítulo 14, versos 21, 22, eu gostaria que fosse colocado aqui, como diz lá o repórter, põe na tela aqui, irmão, meu filho, põe na tela aqui, vamos ler esse texto, Êxodo 14, versos 21 e 22, se não estiver pronto eu mesmo vou para cá, está aí. Então Moisés, leia comigo por favor. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar. Senhor fez retirar o mar por um forte vento oriental toda aquela noite e fez do mar terra seca e as águas foram divididas. Queridos, e os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco e as águas foram-lhe qual muro à sua direita e à sua esquerda. Se aproximava, os filhos de Israel levantaram os olhos e eis os egípcios marchavam atrás deles, pelo que tiveram muito medo os filhos de Israel e clamaram ao Senhor e disseram a Moisés: foi porque não havia sepulcro no Egito que de lá nos tiraste para morrermos nesse deserto? Por que nos fizeste isto, tirando-nos do Egito? Não é isso que te dissemos no Egito? Deixa-nos que sirvamos aos egípcios, pois melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Moisés, porém, disse ao povo: não temais, estai quietos e vede o livramento do Senhor, que Ele hoje vos fará, porque aos egípcios que hoje vistes, nunca mais tornareis a ver. Põe o verso 21 de novo, volta aí o texto, bem no começo.
Só para os irmãos acompanharem essa primeira parte. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o Senhor fez retirar o mar por um forte vento oriental toda aquela noite. Foi impressionante ver aquele mar se abrir, não é? Mas toda aquela noite Deus estava trabalhando, Deus estava trazendo aquele vento oriental. Moisés e o povo não viram, mas Deus estava trabalhando à noite em favor deles. Por isso, durante o dia, eles puderam desfrutar daquele benefício. Foi em vão, irmãos, a insônia, a preocupação, a ansiedade e a perturbação dos que assim ficaram, que acharam que eles haviam chegado ao fim da linha. Nós podemos ver aqui que muitos se revoltam contra Moisés e contra o próprio Deus, dizendo: não é isso que nós dissemos, nós vamos morrer, por que não deixasse lá para morrermos lá? O povo de Israel estava numa situação realmente muito difícil. Tinha um grande problema para resolver imediatamente, para o qual ele não tinha solução. Não podiam seguir adiante, porque tinha o mar. Não podiam retornar, porque tinha um exército que os cercava por todos os lados. O que fazer? Especialmente quando nesses momentos em que não há muito ou nada o que fazer. São em momentos como esse, queridos, que a fé faz grande diferença. Foi essa certeza que levou Moisés a dizer ao povo: não temais, aquietai-vos e vede o livramento do Senhor que hoje vos fará. Porque os egípcios que hoje vedes, nunca mais os tornareis a ver. O Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. Hoje o Senhor vos fará. Mas Moisés estava dizendo: hoje vai acontecer isto. Mas antes, Deus já estava trabalhando para que no hoje ele pudesse colher aquele benefício. Meu querido irmão, ouça com muita atenção o que eu vou lhe dizer agora. Como Deus trabalhou em favor do seu povo no passado, esteja absolutamente certo, Ele também está trabalhando em seu favor. Creia nisso. Por algum momento, os israelitas não viram nenhum sinal da parte de Deus, de que de fato Ele estava trabalhando em favor deles. O mar continuava lá, o inimigo continuava cada vez mais próximo, o fim cada vez mais iminente. Nada indicava que Deus estava trabalhando para protegê-los, para abençoá-los, para livrá-los. Mas não é o fato de você não ver que não significa que Deus não está trabalhando em seu favor. Nesta noite, Deus está chamando a mim e a você para olhar para Ele como aquele Deus que trabalha em favor dos que nele esperam. E se você é um desses que espera nele, então Ele está trabalhando por você. Amém, irmãos? Eu não sei o que te aflige hoje. Verdadeiramente não sei. Eu sei o que me aflige. Eu sei o que me angustia. Eu sei o que tem me deixado triste. Eu sei o que muitas vezes tem me abatido. Mas eu não sei o que tem deixado você aflito. Se é alguma enfermidade, algum problema conjugal ou familiar, ou alguma crise financeira ou moral. Mas eu sei de uma coisa. Naquela noite memorável, Deus trouxe livramento para o seu povo, trazendo um vento oriental para abrir o mar em duas partes, fazendo o seu povo atravessar a pés enxutos e destruindo o inimigo que o perseguia. A minha oração nessa noite, para você que veio aqui e para você que nos acompanha via internet, a minha oração para você nesta noite é para que Deus, na sua infinita graça e misericórdia,
faça o mesmo. Que Ele traga, entre aspas, um vento oriental para desfazer, para desbloquear o seu caminho, a sua passagem, e para dar vitória para a sua caminhada, como Ele fez com o seu povo no passado. Porque Deus é um Deus que trabalha. Amém? Deus é um Deus que trabalha. Em segundo lugar, trabalha quando você não sabe. Trabalha quando você não sabe. Queridos, quando Daniel se encontrava na cova dos leões, ele ficou sabendo que Deus estava agindo em favor dele, sim ou não? Não, porque quando ele viu o anjo, ele falou assim, Deus está aqui, não é? Deus me livrou. Quando os amigos de Daniel foram lançados na fornalha, quantos foram lançados na fornalha? 3, lá tinham 4. Outra coisa, o fogo não os queimava. Eles sabiam que Deus estava lá com eles? Sabia. Quando Pedro dormia acorrentado entre 4 soldados ou mais, e vem um anjo e tira as algemas das suas mãos e dos seus pés, e o conduz pelo corredor, ainda que ele disse que estivesse pensando que fosse um sonho, mas ele sabia que Deus estava ali, ele sabia. Todos eles, o que eles têm em comum é que todos eles sabiam que a mão de Deus estava ali agindo em favor deles. No Salmo 124, põe na tela, por favor, o salmista estava tão consciente da intervenção invisível de Deus, que ele escreveu o seguinte, leia comigo, por favor. Se não fora o Senhor que esteve ao nosso lado, ora diga Israel, se não fora o Senhor que esteve ao nosso lado, quando os homens se levantaram contra nós, nos teriam engolido vivos, quando a sua ira se acendeu contra nós. As águas nos teriam submergido e a torrente teria passado sobre nós. Sim, as águas impetuosas teriam passado sobre nós. Bendito seja o Senhor que não nos entregou como presa aos dentes deles. Escapamos como um pássaro do laço dos passarinheiros. O laço quebrou-se e nós escapamos. O nosso socorro está no nome do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele sabia que Deus, apesar de não estar vendo, mas ele tinha consciência, estava notório que era Deus que o estava dando livramento. Sim, tanto é que ele diz, não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, Israel que o diga. E ele repete para mostrar a força que tem isso, do seu reconhecimento de que de fato Deus desceu, de que Deus interveio, não é? Deus agiu ali naquele instante. Irmãos, se eu não aprender inglês, vai ser por gesto aqui um dia, né? Deus interferiu ali naquele momento, ainda que de forma silenciosa e invisível, mas ele tem essa consciência. Agora, embora os personagens acima mencionados tivessem consciência de que o agir de Deus estava por trás dos seus livramentos e das suas vitórias, contudo, nem sempre aqueles que foram agraciados pelo Senhor com alguma bênção, com alguma vitória, com algum livramento, tiveram conhecimento de que algo terrível só não lhes aconteceu porque Deus estava trabalhando no turno da noite para abençoá-lo durante o dia. Eu quero ler esse texto com os irmãos. Preste atenção nesse texto de Ester, capítulo 6, verso 1 a 11.
esse texto, irmãos, olha, leia, mas preste atenção nessa história. O livro de Esther, são 2 livros na Bíblia que não mencionam o nome de Deus. Contudo, está lá o sinal, a assinatura de Deus nesses livros. O livro de Esther é um deles. Leia comigo, por favor. Naquela mesma noite, fugiu do rei o sono. Então ele mandou trazer o livro de registro das crônicas, as quais se leram diante do rei. E achou-se escrito que Mardoqueu tinha denunciado Bigtã e Teres, 2 dos eunucos do rei, guardas da porta, que tinham procurado tirar a vida do rei Assuero. E o rei perguntou: que honra ou dignidade foi conferida a Mardoqueu por isso? Responderam os moços do rei que o serviam: coisa nenhuma se lhe fez. Então disse o rei: quem está no pátio? Ora, Amã acabara de entrar no pátio exterior do palácio real para falar com o rei, a fim de que se enforcasse Mardoqueu na forca que ele tinha preparado. E os servos do rei lhe responderam: eis que Amã está esperando no pátio. E disse o rei que entrasse. Amã, pois, entrou. Perguntou-lhe o rei: que se fará ao homem a quem o rei se agrada honrar? Então Amã disse consigo mesmo: a quem se agradaria o rei honrar mais do que a mim? Pelo que disse Amã ao rei: para homem a quem o rei se agrada honrar, sejam trazidos trajes reais que o rei tenha usado e o cavalo em que o rei costuma andar, e ponha-se-lhe na cabeça uma coroa real. Sejam entregues os trajes e o cavalo à mão de um dos príncipes mais nobres do rei, e vistam deles aquele homem a quem o rei se agrada honrar, e façam-no andar. Volta. Cadê? Volta a leitura anterior. Então disse o rei a Amã: apressa-te, toma os trajes e o cavalo, como disseste, e faze assim para com o judeu Mardoqueu, que está sentado à porta do rei, e não deixes falhar coisa alguma de tudo quanto disseste. Amã, pois, tomou os trajes e o cavalo, e vestiu a Mardoqueu, e o fez andar montado pela praça da cidade, e proclamou diante dele: assim se faz ao homem a quem o rei se agrada honrar. Amã, pois, tomou os trajes e disse do jeito mesmo que eu falei, não é? Repetiu a leitura. Acabou aí, não é? Então preste atenção, irmão, nesse texto. Aquele dia em que Mordecai foi honrado pelo rei, como o homem que salvou a sua vida. Sabe que dia era aquele? Era o dia em que ele seria enforcado. Agora, isso só não aconteceu porque Deus estava trabalhando no turno da noite em favor do seu servo, fazendo com que o rei não pudesse dormir, fazendo com que o rei perdesse o sono. Mas outra coisa, fazendo com que o rei, em vez de música, desejasse ler o livro de Ata. Irmãos, para gostar de ler livro de Ata, só mesmo o rei, naquela situação. Coisa enjoada é ler Ata. Eu ganhei de presente de aniversário, 1 ou 2 anos atrás, da Damares, um sonzinho. Ela sabe que nós gostamos de música, e esse som fica na nossa cabeceira. E lá nós colocamos os CDs que a gente costuma ouvir para dormir, especialmente do grupo Sela. Eu faço propaganda deles porque é um grupo maravilhoso. E ali a gente coloca. A verdade é que antes de terminar o CD nós já dormimos. Mas eu preciso confessar aos irmãos que se fosse disco de agulha, como aquele do tempo do pastor Davi, de outros aí, daquele de agulha, tinha furado. Tem vezes, irmãos, que eu não me dei conta de quantas vezes eu repito o CD, porque não consigo dormir. E uma das coisas que mais embala meu sono é música. Pois bem, isso eu creio que, com uma outra exceção, é assim.
Mas o rei, naquela noite, não quis ouvir música. Ele quis ler livro de ata. Ele quis ler o livro dos relatórios do que havia acontecido. E o que ele toma conhecimento? Ele toma conhecimento de uma coisa que tinha ficado no esquecimento. De que um homem chamado Mordecai havia denunciado 2 dos seus eunucos que estaria fazendo uma trama para matá-lo. E o rei pergunta: o que se deu? O que se fez com esse homem? Se honrou esse homem? Se fez alguma coisa em favor dele? Ele disse: não, nada, nada, nada. Parece que tem alguém no pátio do palácio, não tem? Sim, é Amã. Amã era o primeiro-ministro. Amã era o homem mais importante daquele reino da Pérsia depois do rei. E ele pergunta: quem é que está no pátio? Ele disse: é Amã. E o que Amã veio fazer? O Amã tinha construído uma forca de não sei quantos metros e estava indo lá pedir para enforcar Mardoqueu ou Mordecai. Só que até então o rei nem sabia quem era Mardoqueu ou Mordecai. E o rei toma conhecimento de quem é Mardoqueu através daquele registro. Mardoqueu não sabia de 2 coisas, como talvez você não sabe, Edinho, na maioria das vezes. Como talvez a senhora não saiba, dona Gina, na maioria das vezes. Como talvez você não saiba, Alan, na maioria das vezes. De que Mardoqueu não sabia? Primeiro, não sabia que naquele dia ele seria enforcado. Beto, você não sabia que ontem, no dia de ontem, aquela máquina te rasgaria pelo meio. Mas na noite que antecedeu o dia de ontem, Deus veio em seu favor e você nem tomou conhecimento que aquela lâmina não soltou porque Deus segurou lá. Segunda coisa que Mardoqueu não sabia que o livramento de Deus veio na noite anterior da sua execução. Não sabia. Como você não sabe, Atos, que hoje você só está aqui porque durante a noite, aquele anjo da morte que vinha para te destruir, Deus o repreendeu. Mas nós não tomamos conhecimento, na maioria das vezes, do que esteve perto de nos alcançar e de nos atingir. Estas 2 verdades em relação a Mordecai ou Mardoqueu me credenciam a dizer para você o seguinte: esteja absolutamente certo de que na maioria das vezes você nem sequer tomará conhecimento de que esteve a menos de um passo da morte ou de algo que lhe seria fatal, se Deus não tivesse atingido ou agido em seu favor, provendo os recursos e os meios naturais ou sobrenaturais para te livrar. Se você olhar a orelha direita do Daniel, você vai ver que ela está assim um pouquinho emendada aí assim, mas você vai, sabe por quê? Talvez para dizer para ele isso que eu vou dizer hoje. Muitas vezes já esteve perto de acontecer isso com você e não aconteceu. Mas isso aconteceu para você saber que eu estou cuidando de você. Ele estava na piscina com uma blade, com uma ferramenta, cortando um mármore. E aquela lâmina, sei quantas rotações por minuto, aquela lâmina que corta um granito, que corta um mármore, desprende um pedaço e passa rente ao seu olho, e nem sequer toma conhecimento da sua orelha, apesar de ser dura, e penetra e corta e vaza do outro lado. Por questão
de menos de meio centímetro teria entrado no olho ou no cérebro dele. Você trabalha com isso. Talvez um dia Deus vai mostrar para você quantas vezes aquela lâmina esteve para soltar e para poder atravessar seu pescoço. Estou sendo trágico? Não. Estou dizendo a verdade. Para fortalecer ainda mais este argumento de que Deus trabalha em seu favor quando você não vê, eu quero ler com os irmãos o texto que está em Atos capítulo 12, versos 5 a 8. Me acompanhem, por favor. Ou me ajudem, por favor. Pedro, pois, estava guardado na prisão, mas a igreja orava com insistência a Deus por ele. Ora, quando Herodes estava para apresentá-lo, nessa mesma noite estava Pedro dormindo entre 2 soldados, acorrentado com 2 cadeias, e as sentinelas diante da porta guardavam a prisão. E eis que sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz resplandeceu na prisão, e ele, tocando no lado de Pedro, despertou, dizendo: levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos as cadeias. E disse-lhe ainda o anjo: cinge-te e calça as tuas sandálias. E ele o fez. E disse-lhe mais: cobre-te com a tua capa e segue-me. Coloque de novo esse texto no começo. Volta o texto, por favor. Pedro, pois, estava guardado na prisão, mas a igreja orava com insistência a Deus por ele. Segue. Quando Herodes estava para apresentá-lo, naquela o quê? Naquela mesma noite. Deste texto lido eu quero extrair 2 perguntas. Quando Herodes não vale ponto para a equipe, nem vermelho nem azul. Porque alguém já respondeu, né? Quando Herodes iria matar Pedro? Na manhã do dia seguinte. Segunda pergunta: quando aconteceu o livramento de Pedro? Na noite anterior. Meu irmão, você que me acompanha pela internet, esteja certo, mas muito certo, de que o mal só não lhe alcançou hoje, porque o Senhor interferiu e trabalhou em seu favor, trazendo o bem. Sabe por quê? Porque Deus continua trabalhando, Deus trabalha quando você não vê, Deus trabalha quando você não sabe, e finalmente, Deus trabalha quando você não pode fazer nada. Deus trabalha quando você nada pode fazer para resolver a situação. Deus trabalha de noite em seu favor, quando você não vê, quando você não sabe, mas sobretudo, quando você não pode fazer nada para mudar a história. Um dos textos que eu quero tomar como referência é o texto que está em Marcos capítulo 6, Mateus 45 a 51, que eu quero a ajuda dos irmãos mais uma vez. Logo em seguida, obrigou os seus discípulos a entrar no barco e passar adiante, para o outro lado, a Betsaida, enquanto ele, Jesus, despedia a multidão. E tendo-a despedido, foi ao monte para orar. Chegada a tardinha, estava o barco no meio do mar, e ele sozinho em terra. E vendo-os fatigados a remar, porque o vento lhes era contrário, pela 4ª vigília da noite, foi ter com eles, andando sobre o mar.
e queria passar-lhes adiante. Eles, porém, ao vê-lo andando sobre o mar, pensaram que era um fantasma e gritaram, porque todos o viram e se assustaram. Mas ele imediatamente falou com eles e disse-lhes: tende ânimo, sou eu, não temais. E subiu para junto deles no barco, e o vento cessou, e ficaram no seu íntimo grandemente pasmados. Nesse texto podemos destacar pelo menos 4 fatos que comprovam que os discípulos nada podiam fazer. Primeiro, o vento lhes era contrário. Segundo, estavam vencidos pelo cansaço. Se os irmãos prestaram bastante atenção, quando Jesus os despediu era tardezinha. Quando Jesus foi ao encontro deles era na 4ª vigília. Sabe o que significa dizer isso? Que já foi por volta de 2 às 6 horas da manhã, nesse intervalo, entre 2 às 6 horas da manhã. Eles passaram uma noite inteira remando. Eu posso imaginar o que é isso. Outro dia, faz algum tempo, eu peguei um tubarão, e olha que fomos 4 homens, e nós gastamos 1h30, 1h20 para tirar esse tubarão. Finalmente, a gente estava com o braço todo estourado, que a gente não aguentava. Agora, você imaginou o que é você pegar aquele barco, da tardezinha até de madrugada, e o vento empurrando para trás, e a tempestade soprando, e o mar agitado cada vez mais? Você imaginou o que é isso? Estavam sem direção. 4, a escuridão da noite os impediam ou dificultavam a condução do barco até o outro lado. Eles não sabiam, na verdade, para onde ir. O vento já tinha levado ele para tudo quanto é lado. Para onde vamos remar? Parece que quanto mais remavam, parece que ficavam no mesmo lugar. Quando Jesus viu os seus discípulos com dificuldade a remar, foi ao encontro deles, andando sobre as águas. Irmãos, o que é interessante destacar aqui é que, primeiro, a escuridão da noite, mais ou menos 3 horas da madrugada, a escuridão da noite não impediu Jesus de vê-los. Não tem escuridão nenhuma que impeça Jesus ver o seu sofrimento, ver a sua luta, ver as dificuldades que você tem para remar nesta vida, para sair de uma situação difícil que você se encontra. Nada encobre os seus olhos de vê-lo onde você está. Segunda, o vento contrário e o mar agitado não impediram Jesus de vir ao encontro dos seus discípulos para salvá-los. Terceiro, o que ameaçava submergir os discípulos estava debaixo da sola dos pés de Jesus. E quarto, o barco que estava sem direção, em função dos ventos contrários, agora, com a presença de Jesus, ele tem rumo certo, ele tem endereço, ele tem direção. Antes de Jesus intervir, o que será que estava passando na mente dos seus discípulos quando eles se encontravam em alto mar, totalmente vencidos, sem nada poderem fazer? Imagino que o que estava na mente deles é o que muitas vezes povoa ou perambulam pelas nossas mentes ou pela mente de alguns de nós, quando estamos atravessando problemas de difícil solução, tais como: Deus se esqueceu de mim, Deus está demorando, Deus não se importa comigo, Deus me abandonou, e por aí afora vai. Agora, se você por algum dia passar esse pensamento na sua cabeça, saiba que no passado houve um momento na vida do povo de Israel, quando ele passava por alguns problemas, que ele chegou a dizer o seguinte: o Senhor me desamparou, o Senhor se esqueceu de mim. Está em Isaías capítulo 49. Ao ouvir a queixa do seu povo, o Senhor respondeu imediatamente dizendo: acaso pode uma mulher se esquecer do filho que ainda mama, de sorte que não se compadeça do filho do seu ventre? Pode até mandar para Mendes Pimentel, mas não no sentido que não se compadeça, não é? Acaso
pode uma mulher se esquecer do filho que ainda mama, de sorte que não se compadeça do filho do seu ventre? Mas ainda que esta viesse a se esquecer, eu todavia não me esquecerei de ti. Meu irmão, se algum dia você for assolado por algum problema ou por alguma aflição, e o diabo ou alguém ou a sua mente sugerir que Deus não se importa com você, ou que Deus se esqueceu de você, Deus quer que você saiba que a resposta continua sendo a mesma que Ele deu para o seu povo, quando o seu povo levantou esse questionamento: meu filho, ainda que uma mãe se esqueça do filho que ainda está amamentando, mas eu jamais me esquecerei de ti, porque eu te tenho gravado nas palmas das minhas mãos. Pense nisso. E se algum dia brotar, emergir essa dúvida, não deixe que o diabo te alimente com essa indagação, mas que o Espírito Santo fortaleça essa convicção no seu coração, de que Deus jamais vai se esquecer de você. Quero concluir a mensagem dessa noite como comecei, lendo o texto que tomei como base dessa mensagem, que diz: porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com o ouvido se percebeu, nem com os olhos se viu Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Ora, queridos, se Deus trabalha em meu favor, especialmente nas horas mais escuras da vida, quando eu não vejo, quando eu não sei, e quando eu não posso fazer nada para mudar a história ou resolver o problema, então eu posso confiar de que algo maravilhoso está para acontecer. Amém, querido? Quero encerrar com uma pergunta e quero ter uma resposta sua, ainda que seja uma resposta que seja dada apenas no seu coração. Não precisa deixar a resposta sair nos seus lábios, mas no seu coração. Responda-me sinceramente. Você espera no Senhor? Você crê em Deus? Você espera em Deus? Tem algo na sua vida que você diz: depende de Deus, e eu estou esperando nele? Se a sua resposta é sim, eu tenho uma boa notícia para te dar. Deus está trabalhando no seu caso. Deus está trabalhando em seu favor. Não desanime. Não se dê por vencido. Não se abata. Deus trabalha em favor dos que nele esperam. Para o profeta Isaías, isso faz uma diferença muito grande entre se crer no Deus Criador do céu e da terra e nos deuses ídolos pagãos, que não viam, que não ouviam, que nada podiam fazer. Mas o Deus que ele servia não, era um Deus vivo, era um Deus real, e que ele já tinha visto tantas vezes na história essa intervenção de Deus, e ele esperava que a qualquer momento Deus fosse intervir de novo, porque jamais se viu, nem com ouvidos se percebeu, ou se ouviu Deus além de ti, que trabalha em favor dos que nele esperam. Se você é um desses, eu quero convidar você a sair daqui
com a sua confiança e a sua esperança renovada no Senhor, de que Deus está trabalhando. Deus não pegou o seu caso e colocou na gaveta e se esqueceu. Deus está trabalhando em seu favor. Amém, irmãos? Glória a Deus. Então vamos ficar de pé, queridos. Ó Senhor, Senhor nosso, louvado seja o teu santo nome, pela tua palavra que nos afirma que o Senhor não mudou, o Senhor permanece o mesmo, o Senhor continua trabalhando em favor daqueles que no Senhor espera. Ó Deus, e nós esperamos em Ti, e nós queremos sair daqui, ó Deus, com a nossa confiança, com a nossa convicção renovada, de que o Senhor está trabalhando em meu favor, o Senhor está trabalhando em favor de cada um dos que aqui se encontra e que espera em Ti. Ó Deus, com essa convicção, que o Teu Espírito nos leve para os nossos lares, com a confiança de que a qualquer momento nós seremos, ó Deus, nós seremos agraciados com essa bênção que nós almejamos de Ti. E ó Deus, que o Senhor nos dê um coração agradecido para dizer já de antemão, louvado seja o Teu nome, glórias ao Teu nome, Senhor. Amém e amém. Glória a Deus. Vamos cantar, queridos. Tempestade me alcançar, Tu és meu abrigo. Se o mar me submergir, a Tua mão me traz a tona pra respirar e me faz andar sobre as águas. Tu és o Deus da minha salvação, és o meu dono, minha paixão. Se o sol se pôr, se o sol se... Diga com convicção isso, irmão. Noite chega, Tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, Tu és meu abrigo. Me sobreger a Tua mão, me traz a tona pra respirar e me faz andar sobre as
Louvado seja o teu nome, Senhor. Louvado seja o teu nome, Pai. Queridos, nós estamos chegando ao final deste culto, mas o culto vai continuar lá no salão social. Gostaria que ninguém fosse embora. Vamos participar daquele momento de comunhão lá no nosso salão. Mas antes de impetrar a bênção, eu gostaria que você pudesse, se pudesse dar um abraço bem, se não, pelo menos um aperto de mão. E diga para essa pessoa assim: olha, Deus está trabalhando por você. Mas diga com convicção. Deixa essa pessoa perceber que você está dizendo com consciência de que Deus está trabalhando em seu favor, meu querido. Não duvide disso. Que a graça maravilhosa do nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso eterno Pai, a doce comunhão, a consolação, o poder do Espírito Santo, seja sobre todos nós, irmãos, sobre todo o povo de Deus na face da terra, hoje e para sempre. Aleluia, aleluia, amém, amém.